Na noite de 23 de dezembro, eu sentia que queria morrer. Mas só um pouco, porque, no fundo, eu queria saber o que o futuro me traria. Nós somos mais vulneráveis do que a gente pensa, a gente é falível e a gente precisa se apoiar, a gente precisa uns dos outros. Aprender que doenças mentais não são sinônimo de invalidez. Sou uma pessoa como todas, não tenho nada de diferente. Eu sobrevivi é um negócio, sabe, mas não é pra qualquer um. Não tem como voltar para trás, agora é para frente. Agora eu tenho que olhar a vida de outra forma. Passei por momentos muito difíceis, mas eu saí muito transformada disso tudo. De manhã, pego o caminhão, vou pro meu trabalho, que é no Ceasa. Aí vem buscar fruta, legume, verdura. Aí eu levo pros meus clientes, né? O caminhão pra mim faz parte, né? Hoje da minha vida, né? Do meu sustento, já da minha história, né? Eu me sinto uma pessoa do bem, que sempre tentei levar o meu lado de futebolístico, o lado atleta corrido, tentei levar os amigos para correr, fazer caminhada. E sim, depois ver a música também. Tento levar sempre alegria aonde que eu chego, tá entendendo? A depressão é uma doença silenciosa. Não tem rosto definido, não tem classe social. As histórias que eu, Zeca Camargo, vou contar hoje nos mostram um pouco do que é essa doença e de como é conviver com ela. Eu acho que não foi perda do meu pai, não foi coisa conjugal, nem financeira. Não, nada disso. É simplesmente descontrole emocional devido, às vezes, excesso de coisas, entendendo? De repente querer fazer muita coisa, de repente num exato momento. Então, descontrolou num certo modo que, quando eu percebi, já não conseguia voltar mais. Mauro é um dos 11,5 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Eu comecei a entender que alguma coisa estava errado, que teve vezes que eu estava numa festa e com pessoas que eu gostava e estava fazendo tudo que eu gostava. E simplesmente eu me afastava e de repente eu via chorando. Eu me perguntava para mim mesmo, a Deus, e perguntava: o que está acontecendo comigo? Por que você está chorando? E eu não via a resposta. Os sintomas da depressão podem variar bastante, mas, na maior parte dos casos, a tristeza é um sentimento recorrente. Se existe um sentimento de tristeza muito profundo que afeta o funcionamento da pessoa, ou se ela sente a falta de energia, alterações do sono, dificuldade para tocar seus projetos, ou perde o que chamamos de propositividade vital, perde a perspectiva de futuro e começa a experimentar sentimentos de culpa por acontecimentos do passado, nós provavelmente estamos diante de um quadro de depressão. O meu livro chama Meu Natal no Hospital Psiquiátrico. É sobre uma experiência real de quando decidi me internar numa clínica porque eu não estava bem. E para minha mãe foi muito difícil. Eu sou o exemplo clássico de uma nerd. Aqui na Colômbia nós chamamos de nhonha. Eu sempre fui assim, desde pequena. Eu gosto muito de estudar, de ler, e eu tenho muita vontade de aprender e estudar com profundidade os assuntos que me interessam. Obrigada.
No trabalho, eu faço um programa que chama Las Igualadas. É um espaço feminista publicado nas redes sociais. Meninas, estupradores não são doentes mentais. Isso é um preconceito que estigmatiza pessoas com deficiência. O mundo, quando eu tô deprimida, é uma espiral que te leva para baixo. E nela há 1000 maneiras de cair mais e mais. Tristeza não é patológico. Eventualmente, até o contrário. A tristeza é um momento, muitas vezes, de reflexão, né? De viver esse momento de tristeza, te fazer amadurecer. Já a depressão é algo patológico, que toma conta por inteiro da vida de um indivíduo. Às vezes eu me sentia mais irritada e mais solitária que o normal. Eu comecei a perder o interesse no trabalho, que era uma coisa que eu gostava. A me sentir incapaz de responder mensagens normais no celular e de fazer coisas simples, como arrumar a cama e escovar os dentes. Atividades normais do dia a dia, mas que naquele momento parecia que eram coisas impossíveis de fazer. Mariângela não está sozinha nessa luta. Estudos mostram que as mulheres têm risco 2 vezes maior de desenvolver depressão do que os homens. Isso acontece tanto por tendências genéticas quanto por mudanças hormonais. Temos que lembrar que 4,5% da população mundial tem depressão. Ou seja, 1 a cada 20 pessoas do mundo vai estar com depressão nesse exato momento. E se pensarmos que no mínimo metade dos pacientes não tem um diagnóstico correto, o número duplicaria e 1 em cada 10 pessoas estaria deprimida. Eu sempre gostei de estudar, de fazer as coisas dentro do prazo, de ser organizada. Eu gosto muito dessas coisas que vem em manual de instrução, eu tenho que ler pra montar, sabe? Antes de fazer medicina, eu fiz engenharia na Poli. Me formei, mas durante o curso eu já não gostava muito. Mas dá um negócio assim de largar o curso no meio, né? E aí, depois que eu me formei, tava muito difícil arranjar emprego por conta da crise. E toda entrevista que eu ia, eu falava, meu Deus, que negócio chato, eu não quero fazer isso. E aí, fui juntando coragem e decidi mudar. Decidi fazer medicina, que é algo que eu tinha interesse, assim, desde a adolescência. Existe uma correlação entre o que nós sentimos e o que acontece no cérebro. Muitas vezes, existem alterações na química cerebral. Não é um exagero você dizer que toda a depressão ela tem um componente biológico e toda a depressão tem um componente de estresse ambiental. Pesquisas anteriores mostraram que a depressão é um desequilíbrio químico no cérebro. Isso é verdade, mas não explica toda a complexidade da doença, que pode ser relacionada a fatores hereditários, ao estresse, a experiências traumáticas e a muitas outras razões. Eu acho que eu era mais animada para fazer as coisas assim. Parece que depois da Poli, se eu pudesse deixar o negócio para entregar 1 segundo antes, eu deixava. Se eu tivesse normal, eu não teria deixado isso acontecer, sabe? Ou pelo menos, eu fui mal, mas eu vou recuperar. Mas eu meio que larguei, fui deixando... por que eu vou fazer isso, né? Então eu fui deixando, assim. A anedonia, que é essa perda da capacidade de sentir prazer ao realizar atividades que antes eram agradáveis, atinge milhões de pessoas no mundo. A depressão, ela engole, ela rouba a vitalidade das pessoas e ela vai tirar a energia de tudo o que está em torno daquela pessoa. Hoje, em 2020, nós sabemos, entendemos a depressão, inclusive, como uma doença que atinge prioritariamente o nosso cérebro, produzindo então esses sintomas psíquicos, tristeza, desânimo, ideias pessimistas, ideias de morte, muitas vezes, leva a repercussões endócrinas, repercussões imunes, que tende a ser crônica e recorrente, e quanto mais episódios, maior a chance de um próximo episódio sobreviver. Temos quadros leves, né, que causam pouca incapacidade, ou relativamente pouca incapacidade, mas temos quadros também gravíssimos, que levam à incapacidade quase que total da pessoa acometida. Eu achei que era normal, que era coisa de tipo, ser adulto é assim.
você vai ficando desanimada. Achei que era normal. Porque pra mim, uma pessoa que tem depressão fica o dia inteiro na cama e não consegue levantar. E eu conseguia levantar. Era difícil, mas eu conseguia. Só não conseguia fazer as coisas que eu gostava mais. É complicado, né? Porque você se sente culpado por ter essa doença. Por isso que é tão difícil de aceitar. Você falar pra outra pessoa que você tem depressão é você admitir que você é fraco. Fazer coisas simples como arrumar a cama e escovar os dentes, naquele momento, parecia que eram coisas impossíveis de fazer. Eu achei que era normal, que era coisa de tipo, ser adulto é assim. Você vai ficando desanimada. Achei que era normal. Eu me perguntava, o que está acontecendo comigo? Por que você está chorando? E eu não via a resposta. Eu sim, tinha muito preconceito com a doença, porque uma que eu não conhecia, nem entendia, falava que era preguiça, frescura. E mesmo não falando, na minha mente eu criticava. Pô, como que um dia chora, outro dia dá risada? Então eu achava que ali tinha um pouco ali de encenação. O homem, às vezes, ele é mais resistente, né? Ele não gosta muito de médico. Ele não gosta, de repente, de fazer um tratamento. Se você fala para um amigo, para um irmão, vamos na psicóloga comigo, cara, eu não tô louco. Então, pensando desse jeito. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o equilíbrio emocional também se rompe e que, do mesmo jeito que temos doenças físicas, podemos ter doenças emocionais. Eu acho que o estigma, ele pode ser, inclusive, mortal. Você não fala, né? Mas como você é diabético? Uma pessoa que tem tudo é diabética? Ou como que você é hipertenso? Por que você é míope? Né? Você não escuta esse tipo de frase. Eu me sentia diminuído em relação aos meus colegas, a quem estava próximo de mim. Eu me sentia como se tivesse sido fadado a sofrer com uma coisa que eu, a princípio, não gostaria de sofrer. A questão da saúde mental do médico também melhorou muito, mas ainda é cercada de tabu, de questões, é um campo minado ainda, né? Como profissional, eu segui dentro da área da psiquiatria, dentro da área da saúde mental, mas eu nunca fiquei somente na psiquiatria, né? Eu sempre atendi, né? Ainda atendo, mas eu sempre tive um viés voltado para a gestão pública. Eu lutei muito contra esse diagnóstico. É possível que, em certa medida, eu lute até hoje, internamente, mas de uma forma muito mais sutil. A luta do Rodrigo é a mesma de muitas pessoas com doenças mentais. O estigma atrapalha a vida de quem tem depressão e pode fazer com que a busca por ajuda especializada demore ainda mais. Em geral, os pacientes com depressão procuram um clínico geral, não um psiquiatra, não um especialista em saúde mental. Por isso, muitos só recebem um diagnóstico correto depois de meses ou até de anos sofrendo. Eu era pequena, tinha 11 anos, mas percebi o que acontecia e falei que tinha depressão clínica. A médica perguntou de onde eu tirei esse termo e falei que tinha lido em uma revista. Com base nisso, decidiram que a gente precisava fazer terapia familiar. Mas o meu pai não aceitou. Ele disse que não queria sair contando nossos problemas para um desconhecido. Sempre tive excesso de peso. Então eu fazia tratamento, me colocavam em dieta e me faziam um check-up geral. Mas a questão emocional estava totalmente pendente. E só voltei a cuidar disso quando comecei a trabalhar e a pagar minhas terapias. Sabia que minha vocação era ser professora desde criança. Também sou escritora. E o gênero em que eu me sinto mais livre é a poesia.
Como o Jorge Luiz Borges disse, o universo é uma biblioteca. Adoro visitar livrarias e bibliotecas, porque nelas eu encontro um pouco de humanidade que nós estamos perdendo cada vez mais. Infelizmente, a história da Maria del Rocio não é incomum. Hoje, estima-se que 2% das crianças e 5% dos adolescentes do mundo sofrem de depressão. O diagnóstico em crianças é mais complexo. Muitas vezes, os sintomas são confundidos com má criação, birra ou agressividade. Quando fui ao psiquiatra pela primeira vez, sentia vergonha de ter esses sintomas. E, ao mesmo tempo, me sentia vulnerável porque ele não me explicou nada. E eu não sabia se isso era normal. Achava que só eu tinha esse tipo de sentimento. Então decidi não ir mais e parar com a medicação. E aí piorei. Adesão ao tratamento. Isso é fundamental. Eu brinco que remédio só faz efeito quando ele é tomado, né? E é muito comum as pessoas não tomarem. A aliança com o paciente, ela é muito importante, né? Eu sempre falo, eu sou incapaz de tratar alguém sozinha. A primeira vez que eu tomei remédio foi em 2003. Eu tinha passado 2 meses no Japão. Que saudade, vim aqui. Eu tava muito magra, tipo, muito magra. Eu cheguei a pesar 46 quilos. E o meu médico chegou a achar que eu pudesse estar com anorexia nervosa, mas não era, assim. Tipo, eu tomei só apenas 6 meses de antidepressivo e aí já consegui voltar ao peso e aí ele tirou o remédio. Respira fundo. A vida dele é dura. Eu era uma criança bastante criativa, mas talvez já um pouco melancólica, assim, introspectiva, talvez. Eu saí de casa muito nova, né? Eu tinha 15 anos e fiquei sozinha no mundo durante muito tempo. E eu, com toda a sensibilidade que eu sei que eu carrego, tipo, só hoje eu consigo entender. Eu devo ter guardado muita coisa ao longo dos anos, sabe? Me feito de forte, de fortaleza e tal. Em 2010, aí, eu comecei a fazer tratamento. Eu tinha uma melhora, só que não sustentava. Então, tipo, a minha depressão, ela era severa, né? Eu tive a crise de 2018. E aí, eu realmente adoeci. E tive a pior depressão que eu tive na vida, assim. Eu costumo dizer que eu não conhecia, apesar de tomar antidepressivo há tantos anos, eu não conhecia a doença como eu conheci nos últimos 2 anos. Foi realmente arrebatador, assim. Eu fiquei muito ruim. Não sei bem, aquela sensação de tristeza muito grande, a falta de vontade de viver, sabe? Em 20% dos casos depressivos, os episódios podem durar mais de 2 anos, como foi o caso da Thalita. A busca pelo tratamento precoce é fundamental para diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Simplesmente o negativo, ele praticamente tomou conta de mim. E aí sim, aí eu não via mais nada, não via cores nas plantas, aí eu não via mais sentido, de repente, para continuar a caminhada. E já fazendo o plano já para dar o fim. Eu sentia vergonha de ter esses sintomas. E, ao mesmo tempo, me sentia vulnerável porque não sabia se isso era normal. Eu fiquei muito ruim, com aquela sensação de tristeza muito grande, a falta de vontade de viver, sabe? Não via mais nada, não via cores nas plantas, aí eu não via mais sentido, de repente, para continuar a caminhada. Todos os anos, só no continente americano, mais de 60 mil pessoas morrem por suicídio. Cerca de 97% dos casos têm ligação com doenças mentais, como a depressão. Meu menino queria trabalhar naquele dia comigo e eu falei que estava bem. Minha esposa queria que ele fosse, eu insisti, falei, não, pode deixar aqui, pode, eu tô bem, entendeu? E realmente fui trabalhar, assim, mostrando que dava bem. Mas ali já, intencionalmente, já, sim,
comprei a substância e já fazendo o plano já para dar o fim. Lembro que eles tiraram do carro, depois eu inconsciente, já não lembro mais nada. Aí sim, eu fiquei uma semana, né, em recuperação, né? Tudo com vergonha, né? Tentando esconder, né? Medo da minha mãe, medo da médica, medo da terapeuta. Falei, o que eu vou falar? Como é que vai ser agora? Existe um mito de quem suicida não avisa ou não fala. Isso é mentira, isso é um mito. A maioria dos suicidas comunicou às pessoas próximas nos dias ou semanas anteriores ao seu desejo de morte. Vamos começar. Tem rúcula. Eu comecei a ter vontade de morrer e comecei a olhar em volta, procurando um jeito de me matar. Eu pensei em tomar comprimidos. Eu vi que isso era preocupante, então eu coloquei 3 calcinhas e um pijama numa bolsa e falei, eu vou me internar numa clínica psiquiátrica para ver o que acontece. É muito importante que os pacientes que têm depressão sejam perguntados a respeito de ideias de morte. Muitas vezes isso pode aparecer como eu gostaria de não acordar, eu gostaria que o avião caísse. A falta de sentido, a falta de perspectiva futura, isso já vai se desenhando. Lá para 1 ou 2 da madrugada, meu celular tocou. Eu vi que era uma menina linda. É assim que eu registrei o contato dela. Mas não era a voz da minha menina linda. Era uma outra pessoa me dizendo, a Maria Ângela está aqui. Ela veio se internar porque está muito deprimida. Nessa hora, passam 1000 coisas pela nossa cabeça. 1000 emoções, 1000 perguntas, para as quais não há resposta. Mas a principal é, por quê? Eu levantei o edredom da cama da Maria Ângela e encontrei o computador dela, uma faca e um bilhete. E então, eu desmoronei. Parei de sentir as minhas pernas, a minha mente, minhas mãos, só senti a minha alma. O impacto de um suicídio é gigantesco. Estudos sugerem que, em média, 135 pessoas podem ser impactadas por um único caso. É muito importante estar atento às pessoas próximas de quem morre por suicídio. Elas precisam de cuidados. É a chamada pós-venção. Se nós estamos diante de um paciente que nós avaliamos que tem um risco iminente de suicídio, nós estamos diante de uma emergência. E a prioridade 0 é impedir que essa pessoa se mate, né? Tirando todos os métodos letais da volta dessa pessoa, uma observação constante 24 horas e rapidamente iniciar o tratamento específico para a doença mental dessa pessoa. E aí a minha mãe foi no hospital. Aí eu já tive que encarar. Aí abracei, chorei. Claro, coração de culpa, né? Até hoje eu não sei se ela sabe ou não sabe. Agora ela vai saber. Tá entendendo? Mas eu falei assim, não. Por quê? Falei, agora eu não tenho como voltar para trás. Agora é para frente. Agora eu tenho que olhar a vida de outra forma. Maria Ângela e Mauro nos mostram a importância de buscar ajuda, de abrir espaço para o diálogo. Em alguns casos, a morte por suicídio pode ser evitada. Acho que precisa existir uma conscientização para que as pessoas saibam que crianças também podem apresentar doenças como depressão desde a infância, em vez de deixar a vida dessas crianças ser desperdiçada. Em vez de deixá-las lá apodrecendo até aparecer alguém que possa pagar o tratamento, porque ninguém deu atenção para isso na infância. Não temos uma fórmula como tal. Não existe uma fórmula para prevenir a depressão, porque os quadros depressivos têm uma carga biológica considerável, mas eu acredito que prevenção primária é sinônimo de prevenção secundária e que identificar e tratar os distúrbios mentais o quanto antes muda drasticamente o futuro das pessoas.
Aproximadamente 322 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. Cuidar da saúde mental se tornou um caso de saúde pública. Eu acho que essa falta de cuidado ajuda a fortalecer esses estigmas, né? De que quem tem depressão ou outros problemas mentais é fraco, é incapaz e... Não é assim. Eu não tô assim porque eu quis. Ninguém quer ficar assim. É um negócio que acontece. Sal e vinagre? Por favor, mas balsâmico. Tá bom. Nós trocamos o modelo asilar pelo modelo comunitário, na saúde pública. Nós treinamos e capacitamos as famílias e eliminamos o estigma não só dos familiares, mas de todos os agentes atuantes na comunidade para eliminar o preconceito contra pessoas que sofrem de uma doença mental. E, mais ainda, para que os pacientes tenham as melhores ferramentas para lidar com sua enfermidade e se sintam bem e acolhidos em suas comunidades. Eu percebi que meu caso era complicado e que a estabilização não seria fácil. Quando comecei a ter ataques de pânico, foi difícil entender o que estava acontecendo. Eu não tô assim porque eu quis. Ninguém quer ficar assim. É um negócio que acontece. Lembro que eles tiraram do carro. Depois eu não, inconsciente, já não lembro mais nada. Eu comecei a olhar em volta procurando um jeito de me matar e falei, eu vou me internar numa clínica psiquiátrica para ver o que acontece. No primeiro momento, não fui nem buscar o profissional correto. Eu fui sim num clínico geral. Foi lá no shopping, não? Foi. Ele deu o diagnóstico que era ansiedade. Mas o remédio que ele receitou ali, a ansiedade, em vez dela diminuir, simplesmente ela acelerou mais. No começo do tratamento, a doutora Luciana, ela tentou me desacelerar, mas infelizmente não conseguiu. E a queda ia mais para baixo ainda, que o pensamento negativo, na verdade, a vida aí sim perdeu praticamente o sentido. Eu me via assim, não corria, não jogava, não trabalhava. Esse foi um paciente que já tinha vindo de outros tratamentos, ele não tinha respondido à medicação anterior. Ele estava no 3º tratamento com antidepressivos. Para você ter uma ideia, apenas 1/3 das pessoas que vêm tratar a depressão, elas vão responder ao 1º tratamento antidepressivo. E cerca de 1/3 dos pacientes não responde a 2 ou mais tratamentos clássicos com antidepressivo, feito de forma adequada, em dose, tempo adequado. Esses pacientes que não respondem a pelo menos 2 antidepressivos é o grupo que nós chamamos de depressão resistente ao tratamento. Como anda? Como tem se sentido? Estou bem. Eu percebi que meu caso era complicado e que a estabilização não seria fácil. Quando comecei a ter ataques de pânico, foi difícil entender o que estava acontecendo. Ela teve uma depressão resistente. Às vezes a Maria melhora muito e de repente um problema faz ela regredir. Obrigada. Nós temos um grande estudo norte-americano, o STAR-D, que mostrou que nos Estados Unidos a prevalência da DRT seria de 31%. E um outro estudo feito na América Latina, o estudo TRAL, que mostrou que na América Latina essa prevalência seria de 29,1%. Em geral, essa depressão resistente ao tratamento, ela tende a ser mais crônica, mais grave. Esse paciente tem um maior risco de comorbidades outras, como diabetes, hipertensão e outras. E também, infelizmente, o maior risco de suicídio, quando comparado às pessoas que têm uma depressão que não é resistente ao tratamento. Pesquisas recentes indicam que a depressão causa uma inflamação no cérebro. Quanto maior a demora para o tratamento, mais significativa se torna essa inflamação. Quer ler comigo?
A gente tem essa ideia de que se começar a tomar remédio vai ficar menos inteligente e não vai escrever tão bem. Mas pelo menos no meu caso, eu sou muito mais produtiva e vou muito melhor no trabalho quando eu tô bem do que quando eu tô deprimida. Um ponto muito positivo é que, hoje em dia, os médicos psiquiatras têm opções bem avançadas de tratamentos, tanto em psicoterapia quanto em medicamentos, que são muito eficazes para libertar alguém dessa doença terrível. Não é que a gente toma o comprimido e na hora já fala, ah, tô feliz, tô curada, como se fosse uma pílula da felicidade. É um processo lento. Aos poucos vamos sentindo nosso corpo mudar para melhor, vamos sentindo mais energia e voltando a dormir bem também. Não me arrependo, de forma alguma, de ter dado esse passo grande e começado a tomar medicação. Isso ajuda a gente a ser uma pessoa melhor, no sentido de conseguir se desenvolver melhor quando temos uma doença como a depressão crônica, como é o meu caso. Em depressões leves, é possível evitar que o paciente tome medicação. Às vezes, com psicoterapia, com exercício físico ou meditação, o paciente já pode melhorar. Mas nas depressões moderadas e graves, o paciente precisa ser medicado, porque depressão é uma doença clínica, com sintomas diferentes para cada um. Oi. A psicoterapia é mais uma ferramenta no tratamento contra a depressão. 75% dos pacientes com algum distúrbio apresentam melhoras após as sessões de terapia. Porque a depressão faz você se sentir como um nada, como se você não tivesse valor e como se ninguém gostasse de você. Eu acho que a psicoterapia ajuda mais nesse sentido, de você voltar a acreditar, sabe? As palavras e as explicações são um dos componentes mais importantes no tratamento da depressão. Nós humanos somos seres explicativos e quando nós explicamos as coisas, nossa dinâmica fica diferente. Demos um nome para o que eu tinha. E para mim, dar nome para as coisas é algo básico, porque aí elas passam a existir de verdade. Deixou de ser só aqui, porque antes eu pensava, isso é coisa da minha cabeça, preciso me controlar, mas não é. Cada pessoa sente e manifesta a depressão de uma maneira. Além do tratamento com medicação e psicoterapia, que são fundamentais, cada um acaba buscando o seu próprio caminho para aumentar o bem-estar e a qualidade de vida. Eu fui buscando várias alternativas, livros, terapias holísticas, além da medicina convencional, né? Eu tenho uma conexão muito bonita e muito especial hoje em dia comigo mesma, né? A meditação, para quem tem ansiedade, faz muito, muito bem. Para quem é muito distraído, eu, né, sou super distraída, te traz foco e tal. A vida aí sim perdeu praticamente o sentido. Eu me via assim, não corria, não jogava, não trabalhava. Apesar de tomar antidepressivo há tantos anos, eu não conhecia a doença como eu conheci nos últimos 2 anos. Foi realmente arrebatador, assim. Não é que a gente toma o comprimido e na hora já fala, ah, tô feliz, tô curada, como se fosse uma pílula da felicidade. É um processo lento. Aos poucos vamos sentindo nosso corpo mudar para melhor. Tinha, isso, a outra, aí. Eu acho que é o seguinte, nós seres humanos, nós precisamos de seres humanos para nós a caminhada. Cadê o brinquedinho? Ele tem uma família que o tempo todo esteve do lado dele, que o tempo todo deu suporte para ele tratar, né? Eles tinham essa noção de doença e da importância do suporte familiar. Bora, Marlon, bora. O Marcelo, né, simplesmente me pegou pela mão e levou na doutora e aí medicou eu e conversou comigo e tal.
Somos uma família de 12 irmãos, eu sou o 10º, e claro que a gente, de uma certa forma, conhece todos, né? A personalidade, o jeito de cada um. E o Mauro, por ser uma pessoa próxima, em algum momento percebi que ele não estava muito bem. E eu sei e sabia o quanto era importante esse apoio. É muito importante o que nós chamamos de psicoeducação, que é explicar para a família o que está acontecendo. Explicar que é uma doença que exige um tratamento e orientá-los a não pressionar o paciente, mas acompanhar a evolução e não deixar que abandonem o tratamento. E o suporte pode vir de muitas partes, dos familiares, amigos, de quem está perto, quem escuta, quem divide e quem apoia. Café move o mundo, né? Sem o café, nada acontece. Quando a gente fala de apoio social, eu estou falando de pessoas realmente conectadas entre si que podem oferecer esse auxílio e principalmente saber quando procurar ajuda. Ela vai atrás da Rosana porque a Rosana dá comida para ela. É esperta. Eu acho que ficar atento, acho que ter uma escuta. Só o fato de estar disponível em escutá-lo, muitas vezes ele mesmo se reorganiza e muda o padrão mental e já fica feliz e começa a cantar, pega o violão, vai dançar. Então, acho que é estar disponível. Acho que se propor a estar com o outro a hora que ele precisa de fato. O ser humano ele está programado para viver em grupo. Isso estimula o nosso cérebro. Isso é uma musculação, né, para o nosso cérebro, para as nossas sinapses, né? Elas vão se multiplicando e elas vão remodelando o cérebro. E uma das coisas que faz esse estímulo é o contato entre as pessoas. Resgatar o prazer e encontrar atividades de que se goste são também pequenos passos que fazem parte dessa jornada. A coisa mais difícil que existe é mudar um comportamento, né? Então, para mim, o que é sustentável e o que eu consigo honrar comigo mesmo é o compromisso de 2 vezes por semana fazer uma aula de natação. É que a depressão deixa o seu cérebro teimoso, né? Então ele pensa sempre do mesmo jeito, ele reage sempre da mesma forma, ele não vê caminhos alternativos de compreender o que está acontecendo consigo mesmo, com o mundo, com as outras pessoas. E a mudança de hábito é uma forma de quebrar esse círculo vicioso dessa teimosia cerebral. Os hobbies, eles, sem dúvida, eles permitem que o indivíduo encontre um espaço dentro dele mesmo, né? A abordagem que nós usamos com pacientes que sofrem de transtorno depressivo é bem ampla e variada. O pilar fundamental é a psicoterapia e a medicação. Mas nós também prescrevemos atividades de cunho social, como exercício físico e atividades ligadas ao desenvolvimento pessoal. O conjunto dessas estratégias produz uma sinergia e, com isso, a evolução é muito maior do que se a gente recorresse a só um desses elementos. Eu já entendi, assim, claramente, né, algumas questões, aspectos que eu preciso cuidar mais, assim, que fazem com que a minha vida fique melhor. E aí acabei criando um próprio ritual meu. Eu realmente peguei o amor. E eu gosto muito, assim, quando eu percebo a diferença que faz em mim, sabe? Eu tô fazendo tsuru, que é um passarinho bem tradicional, né, da cultura japonesa, porque ele representa a sorte. E se você fizer 1000 tsurus, segundo a lenda, você tem um desejo realizado. E aí, quando eu prestei vestibular pela primeira vez, eu fiz 1000 tsurus pra ter esse desejo realizado. Consegui, então acho que funciona. Quando eu faço origami, é algo que eu consigo controlar, assim, então me dá calma. Porque eu tenho uma série de passos que eu vou seguir para obter o que eu quero. Eu gosto bastante, me deixa bem relaxada. A atividade física é um importante aliado nessa luta. Ela pode melhorar a saúde como um todo, ajudar a desestressar e aumentar a sensação de prazer e autocuidado.
A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Só um pouquinho, né? Na primeirinha? Soltar? Aí tá bom. Vamos fazer esse dueto aqui, ó. 1, 2, 3. Acho que foi um conjunto aí, primeiramente Deus, que me deu outra chance, a mudança de comportamento. Aí eu focar em livros, dar mais valor sim na família, animais, planta, meditação, coisas que para jogar para cima e tento fazer a manutenção ali todo dia, a busca, entendeu? Quando eu pego a viola, simplesmente eu viajo. Isso! Mauro, isso aí. Como os personagens que aparecem depois. Sim. Podemos incluí-los. Eu comecei a escrever um livro para acalmar meus sentimentos e dúvidas de não saber se tinha tomado a decisão certa. Ele conta a minha trajetória até quebrar meus próprios preconceitos contra doenças de saúde mental. E nele eu relato como eu fui desconstruindo esses preconceitos que tinha na minha cabeça. Eu já entendi, assim, claramente, né, algumas questões, aspectos que eu preciso cuidar mais, assim, que fazem com que a minha vida fique melhor. Quando eu faço origami, é algo que eu consigo controlar, assim, então me dá calma. É que a depressão deixa o seu cérebro teimoso, né? A mudança de hábito é uma forma de quebrar esse círculo vicioso dessa teimosia cerebral. Talvez o recado que a depressão dê para a humanidade é que, olha, nós somos mais vulneráveis do que a gente pensa, a gente é falível e a gente precisa se apoiar, a gente precisa uns dos outros. A depressão pode nos deixar mais vulneráveis e com a sensação de perda de controle. Mas quando compreendemos essa vulnerabilidade e buscamos ajuda, encontramos em nós uma coragem e uma força que ainda não conhecíamos. Para mim, uma frase mágica é quando o paciente fala: doutor, voltei a ser quem eu era. Aproveito meu tempo com a minha família e fazendo as coisas que antes fazia. Não penso mais na morte, eu aproveito a vida. E uma grande porcentagem dos pacientes pode apresentar essa melhora, desde que tenham um diagnóstico e um tratamento adequados. Eu estou em remissão. Assim, eu me sinto muito melhor, não tem comparação. Fisicamente melhor, eu consigo prestar atenção na aula, consigo ler, consigo focar em alguma coisa, eu não conseguia fazer isso antes. O objetivo é ter uma vida completa, que faça sentido, né? Acho que esse é o grande objetivo. Oi. O meu eu adolescente ia gostar muito de olhar para o futuro e ver que as coisas se resolvem, que tudo passa. E que hoje nós podemos falar sobre isso sem problemas. E que a minha vida é boa, eu tenho uma gata e uma vida estável e plena. E o bebê, vem quando? Eu acho que a gente tem uma história, acho que um legado para deixar de mensagem. Eu acho que ali, depois de tudo que eu tinha passado, eu falei, agora eu tenho que retomar e, sim, ajudar pessoas para não fazer coisas que, de repente, a minha atitude ali tinha feito. E nós, enquanto sociedade, temos que aprender a lidar com isso sem o estigma, sem o tabu que séculos passados nos trouxeram. Educar a sociedade para a importância disso. Eu acho que está acontecendo, daqui a 20 anos vai ser muito melhor do que hoje. Temos que aprender que doenças mentais não são sinônimo de invalidez, que podemos fazer muitas coisas. Bom dia, quero gérberas. Se não tivesse me consultado com a Patrícia, hoje não teria um doutorado. Então aprendi que com a medicação eu sou capaz disso. Aqui, obrigada. Bom dia. Que tenha bom dia. Aprendi que com a medicação eu posso dar aulas sem problema. Posso ter relacionamentos, ou seja, sou como todo mundo. A depressão não segue um único padrão, chega sem avisar e não vem com um manual que serve para todo mundo.
As histórias de Ana Carolina, Mauro, Maria del Rocio, Thalita, Mariângela e Rodrigo nos ensinam que é preciso estar atento, é preciso acolher e se permitir buscar ajuda. Se algo não lhe parece bem, não perca tempo. Marque uma consulta com um médico psiquiatra. Dar o primeiro passo, muitas vezes, não é fácil, mas não precisamos estar sozinhos nessa caminhada. Sei que é difícil e que o prognóstico parece ruim, mas com um bom tratamento podemos ver a luz e sair desse túnel. Eu sobrevivi é um negócio, sabe, mas não é pra qualquer um. Eu meio que comecei a valorizar mais o que eu já fiz, sabe? Antes eu achava que não era nada, qualquer um faz isso. Mas não no sentido de ser fácil, mas no sentido de eu não dar valor ao que eu tinha feito. Agora eu valorizo muito mais, assim. Quando passamos por uma coisa assim, podemos entender os outros e ter empatia e prestar apoio nos momentos difíceis. É uma luta constante e acho que não vejo mal nisso. Eu acho que não é um demérito isso, acho que é uma oportunidade que você tem sempre de se reerguer, de se reconstruir. Eu passei por momentos muito difíceis, mas eu sou muito grata também, sabe? Eu saí muito transformada disso tudo. Me orgulho de estar aqui agora e ter passado por isso e ter saído. Acho que mais leve e mais forte. Acho que disso sim. Alguns caminhos que Deus me colocou no meus caminhos, pessoas também que Deus colocou no meu caminho, só vem para me agregar e sim, evoluir igual eu tô hoje. Eu acho que tem horas que eu não percebo o pé no chão, eu flutuo.